Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. As nossas palmas a esse divino libertador, aquele que nos ensinou a trilhar o caminho rumo ao Pai Celestial, que abriu a nossa alma para a eternidade. A Jesus a nossa gratidão eterna. Felizes quando estamos com Cristo de Deus, porque nós falamos aquilo que preenche a nossa alma. Nós somos seres espirituais. Quantas vezes nos recordamos disso durante o nosso dia a dia? Às vezes sufocados pelos problemas, pelas dificuldades, nós nos esquecemos que nós viemos de Deus. Hoje a cruzada do novo mandamento de Jesus, a reunião da comunhão com Deus, é para nos lembrar que como seres espirituais, Jesus foi o primeiro a testemunhar diante de Deus em nosso favor, para que nós tivéssemos uma porta dos céus aberta a todos nós. E na cruzada, a proposta de hoje é que nós saibamos identificar essa porta e saibamos adentrá-la juntos rumo ao Pai Celestial. Para isso, nós faremos a leitura do tratado do Espiritualmente Revolucionário, Novo Mandamento de Jesus, e todos os que quiserem se sentirem à vontade, fechem seus olhos, coloquem as mãos voltadas para cima, sentando confortavelmente, para que possamos sentir que essa porta que Jesus abriu para nós se explica, tem o seu motivo nessas palavras que o irmão Paiva reuniu no tratado do Novo Mandamento de Jesus, e que nós faremos no nosso íntimo, no nosso coração, para que nos lembremos porque Jesus confia em nós, porque Jesus quer tanto o nosso sucesso espiritual. A partir do Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e capítulo 15, versículos 7º e 8º, de 10º a 17 e 9º. Ensinou Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista. Novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiserdes e vos será concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor.
Tenho-vos dito estas coisas, a fim de que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isto: amai-vos como eu vos amei. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E isto eu vos mando, que vos ameis como eu vos tenho amado, porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. Na cruzada de hoje nós estamos celebrando 26 anos da prece para ter tranquilidade. Uma composição linda do irmão Paiva Neto, que traz para nós as vibrações que vêm do alto. E na cruzada de hoje, nós teremos um momento muito especial para acompanhar. Aliás, já estamos vendo aqui a Orquestra Boa Vontade, para acompanhar na íntegra essa prece e recebermos os fluidos que vêm da humanidade de cima. Todos receberam água fluidificada. Salva de palmas a essa humanidade de cima que nos acompanha. Graças a Deus, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Em casa também podem separar uma garrafa com água, um copo d'água ao lado do rádio, da televisão, por onde estiverem acompanhando essa cruzada do novo mandamento de Jesus. E para nos prepararmos, para daqui a pouco acompanharmos essa prece, eu convido ao altar sagrado o maestro legionário Vanderlei Pereira, que vai mostrar para nós que algumas notas, algumas melodias dessa composição, quando nós sabemos que foram conscientes, faz toda a diferença depois na hora de nós escutarmos novamente essa melodia. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E o dia que esta obra nasceu foi um dia de intensa emoção. O irmão Paiva chegou na sala de música, nos cumprimentou e foi direto ao piano. E aí a magia divina começou a brotar, porque pela primeira vez o irmão Paiva tocava essa melodia sagrada da prece para ter tranquilidade. Sol, si bemol, dó, lá bemol, sol. E essa emoção que ele pôs nessa música tomava conta de todos, mas naquele exato momento ninguém imaginava que ele tinha a chave dos céus nas mãos. E com essa nova composição ele abriu um portal
para que todos pudessem ter as suas dores amenizadas. Esse é o comportamento da música. E há uma passagem que, enquanto ele compunha, eu olhava pela janela e vi o sol estava encoberto por uma enorme árvore, mas o vento abriu a árvore, o sol apareceu por completo, e nesse momento o irmão Paiva não estava olhando para a janela, mas ele virou e disse a seguinte frase: atenção, aqui a música sinaliza que o céu se abriu para revelar-se à terra. E logo em seguida ele fala para não esquecer dos pizzicatos, que são esses instrumentos, é o contrabaixo fazendo o pulsar do coração tranquilo. Observem. Esse é o coração do irmão Paiva, e essa música é Jesus vivendo em nós. Parabéns, irmão Paiva, por essa obra, e quando cantarmos ela inteira, o irmão Paiva vai contar para nós a história espiritual dessa música. É um prazer estarmos aqui. É isso mesmo, e vamos nos preparar daqui a pouquinho. Muito obrigada ao maestro legionário Vanderlei Pereira. Nós vamos nos preparar para o momento ecumênico de oração. Inclusive, trago desse livro 101 lições de sabedoria espiritual. O primeiro pensamento que abre essa obra é exatamente o que também inspira todo esse trabalho do irmão Paiva Neto na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, assim como de todos nós. Ele escreve: a felicidade na terra consiste em realizarmos aquilo que prometemos no céu. Então vamos em busca da nossa promessa espiritual, que o nosso espírito combinou lá em cima. Inclusive é uma das formas de nós buscarmos essa porta espiritual que já está aberta a todos. Vamos fechar os nossos olhos e, elevando o nosso pensamento ao alto, vamos entoar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece de Jesus, na voz do presidente pregador da religião do terceiro milênio, o irmão Paiva. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.
estudarmos o reino de Deus é um exercício constante. Nos lembrar do nosso espírito, da nossa essência divina. Algo que não se faz, não se produz num passe de mágica. A gente todos os dias precisa se recordar e olhar para o alto, olhar para o nosso íntimo, olhar para o que nós realmente somos. Hoje nós estudaremos uma passagem bíblica que está no Apocalipse de Jesus. Quem quiser abrir a sua Bíblia Sagrada, no capítulo 4, a partir do 1º versículo, nós leremos a visão do trono de Deus. E veremos a majestade espiritual que se encontra nas esferas mais elevadas, que João mostrou para nós, que todos nós somos capazes de também ter essa mesma visão. O irmão Paiva traz essa passagem bíblica, aliás, a Academia Jesus publicou nesse livro, Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, que neste dia 1º de fevereiro completa 18 anos de existência, e a nossa gratidão ao irmão Paiva também, por ter trazido essa escola de pensamento que ressignifica todos os conceitos humanos a partir dos conceitos que Jesus traz para todos nós. Nós leremos na página 250 o subtítulo A Porta do Céu para a Terra. Então todos que quiserem, quem estiver em casa também, quiser pegar o seu livro, Jesus e as 7 Igrejas da Ásia, aqui o volume Pérgamo, o 3º volume dessa coleção, e escreve então o irmão Paiva: A porta do céu para a terra. Um dragão espreita na sombra as atividades inconsequentes de homens, povos e nações. Entretanto, uma porta do céu para este mundo foi aberta pelo Cristo, para que as multidões possam trilhar sob os auspícios do trono de Deus, isto é, de sua autoridade, um caminho seguro à realização dos seus mais justos anseios. A visão do trono de Deus. Narra João, o evangelista, profeta: Depois disso olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para cá, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Logo fui arrebatado em espírito, e eis armado no céu um trono, e nele alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris que se assemelha no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um mar de vidro transparente, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta dele, 4 seres viventes, cheios de olhos ao redor e por dentro. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho,
O terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante a uma águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Quando esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que se encontra sentado no trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Muito forte. Nós estamos diante do que João conseguiu descrever da visão do trono de Deus. A gente não consegue nem imaginar a grandiosidade espiritual disso. E para João conseguir visualizar tantos elementos, tanto conhecimento, tanto impacto espiritual, João precisou sair dos significados e da condição humana que às vezes a matéria nos coloca. João saiu, por exemplo, da ideia de espaço, porque ele estava na ilha de Patmos, geograficamente, humanamente falando, mas ele foi arrebatado em espírito. Ele saiu da condição humana para adentrar a condição divina de espaço. Também saiu da ideia de tempo. Já pensou se João tivesse preocupado, falando assim: ah, Deus, tenho só 5 minutos, hein? Às vezes a gente, essa igreja está demorando essa cruzada, não passa o tempo. E às vezes a gente fica preso na ideia do tempo, da quantidade. Eu preciso dos meus compromissos, eu preciso fazer um monte de coisa. E quando nós estamos diante dos assuntos espirituais, nós precisamos sentir o tempo. O tempo é. Então, vamos deixar se vai passar, se já passou. Nesse momento, nós só estamos aqui, vivendo essa realidade, que não é só material, é uma realidade espiritual acima de tudo. E era o que João estava fazendo na ilha de Patmos. Foi arrebatado em espírito e saiu da condição humana para se encontrar diante do trono de Deus. Quando o irmão Paiva funda a Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, há 18 anos, ele faz uma afirmação que inclusive está publicada em seu blog paivaneto.com. Ele fala que os ensinamentos de Jesus são tão poderosos que eles são capazes de trazer para nós outro significado dos conceitos que nós já possuímos. Porque ele diz que Jesus, o divino conteúdo Jesus, desperta para o fato de que existe uma espiritualidade além da espiritualidade, uma filosofia além da filosofia, uma ciência além da ciência, uma economia além da economia, uma política além da política,
uma arte além da arte, um esporte além do esporte, uma existência além da existência, um horizonte além do horizonte, um Deus divino além do Deus humano. João foi buscar, a partir de Jesus, esses conceitos. Ele estava além de qualquer teoria material que já havia sido criada naquela época. Estava vendo ao longe. Por isso conseguiu trazer para nós um pouco dessa preciosidade. E mostrou que existe essa porta aberta e uma voz forte nos convocando. Ele falou como de trombeta: sobe para cá. É uma voz que é para todo mundo ouvir. E muitas vezes nós não escutamos. Estamos tão atarefados, tão preocupados, ou às vezes até reduzimos aquilo que nós entendemos de Deus, do mundo espiritual, do Cristo. Às vezes nós duvidamos da existência além da existência, porque os problemas são tão grandes que às vezes a gente fala assim: nossa, mas será que existe um Deus permitindo tudo isso? Às vezes a gente põe em xeque, numa situação, num desafio que a nossa vida nos apresenta, a gente questiona: será que eu vou conseguir vencer tudo isso? Será que eu tenho força espiritual? E aí todo o meu conhecimento que eu aprendo com Cristo eu reduzo. E aí eu não me permito ver essa porta, algo que vai além do que a matéria está me apresentando. E olha que lindo, quando João adentra essa porta dos céus e vê o trono de Deus, ele não vê um Deus único, isolado, um Deus que às vezes a gente coloca na concepção humana autoritário. Ele tem uma visão de coletividade. Ele vê um trono, alguém, uma entidade sentada nele, que representa, o brilho, a luminosidade de várias pedras preciosas. Ele vê um arco-íris, ele vê 24 tronos com anciãos sentados neles, vê 7 espíritos de Deus, além de 4 seres viventes, e todos entoando cânticos e louvores. Então, quando a gente pensar em Deus, nós temos que pensar em todos nós juntos, como uma unidade, indo ao encontro do Pai Celestial. Porque Deus não representa um único ser. Deus somos todos nós. E é isso que o irmão Paiva nos ensina. Inclusive, a gente traz a recomendação nessa cruzada desse livro que traz 101 lições de sabedoria espiritual. Na 8ª lição, se eu não me engano, o irmão Paiva traz uma definição de Deus extraordinária. Todo mundo conhece. A face de Deus é o amor. Quanto mais amamos, mais Ele se manifesta em nós. Olha, se nós tivermos um dia diante da visão desse trono de Deus, e um dia estaremos, porque esse é o nosso objetivo espiritual, que nós façamos isso coletivamente, no amor que nós vamos compartilhar com os nossos semelhantes, porque aí encontraremos o Pai Celestial. Gente, a gente recomenda que todo mundo, inclusive, compartilhe essa obra, esse livro extraordinário. Vocês sabem que já tem 7 idiomas? Todo mundo pode acessar. Não sei se tem gente aprendendo outra língua, às vezes gosta de falar outro idioma. Esse livro já foi baixado, já teve, porque tem a versão digital, já foram quase 80 mil downloads em mais de 20 países pelo mundo, e todo mundo pode acessar a versão digital, paivaneto.com/livros, ou adquirir seu exemplar aqui na Igreja Ecumênica da Religião Divina, também no Clube Cultura de Paz. Já que nós estamos falando de coletividade, desse Deus que representa toda essa sabedoria, e todos nós que almejamos esse mundo melhor, nós vamos cantar em favor desses espíritos que junto conosco torcem por essa transformação planetária,
de estarmos juntos de Deus. Nós vamos cantar uma música em homenagem aos espíritos que estão lá em cima perseverantes, que querem a nossa vitória e que querem estar conosco todos os dias. Vamos cantar a música legionária Amigos, soneto do compositor Paiva Neto, a música de Vanderlei Pereira, na interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade e Orquestra Filarmônica Jovem Boa Vontade. da música legionária Amigos, soneto do compositor Paiva Neto, a música de Vanderlei Pereira, na interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade e a Orquestra Filarmônica Jovem Boa Vontade. Gostaria de aproveitar as vibrações dessa música para homenagear todos os nossos entes queridos que já se encontram no mundo espiritual, verdadeiros amigos
que continuam conosco nessa jornada, torcendo por todos nós. E hoje, especialmente, nós envolvemos o Espírito Eterno do querido pai Walter Bigas, voltou à pátria espiritual no dia 27 de janeiro, e aqui a família pedindo que os espíritos de luz o amparem em seu retorno à grande pátria da verdade. Aqui o nome de suas filhas Rosiane e Daiane Bigas, e a esposa Maria Bigas e os netos Maria Vitória e Miguel, além de toda a família Bigas. Que ele receba as nossas homenagens, sem dúvida nenhuma. Já foi muito amparado pelos Espíritos de Deus, por sua família, nossa família espiritual, que está lá também torcendo por nós. E hoje também retornou à grande pátria da verdade, e também recebe a nossa homenagem, a nossa irmã Maria Gomes Ribeiro, legionária da boa vontade. A família descreve legionária do corpo e de alma, que ela também receba em seu coração as vibrações, com certeza muito amparada também pelos Espíritos de Deus, e que toda a sua família, filhos, netos, irmãos também recebam um abraço neste momento. Porque nós sabemos que o mundo espiritual, assim como na visão do trono de Deus, ele é real. Os Espíritos de Deus estão torcendo por nós, estão o tempo todo dizendo: estamos aqui. O irmão Paiva, quando ele continua nesse livro a descrever sobre a visão do trono de Deus, ele traz logo depois da passagem o subtítulo: Religião do Terceiro Milênio, Portal Divino. Na página 252 do livro Jesus e as Sete Igrejas da Ásia, Pérgamo, ele escreve: diante disso, de toda essa visão espiritual, dizemos, sem pretensões injustificáveis, que este portal divino também é a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nascida do coração do Pai de todos nós, o Celestial. Seu nobre desígnio é realizar a maior reforma nunca imaginada pelos mais competentes pensadores, laicos e líderes religiosos deste planeta. Unir, num grande e fraterno abraço, a humanidade de cima, a humanidade de baixo, sob as bênçãos do mandamento novo do Cristo: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e capítulo 15, versículo 13. Aí está. O nobre desígnio da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é promover a reforma, que precisa começar por nós também, cristãos do novo mandamento de Jesus, que estamos aqui, vivendo a religião do terceiro milênio. Nós precisamos contribuir para essa união consciente das duas humanidades, a começar pelo nosso exercício. Nos lembrar que nós somos espíritos eternos, querer adentrar essa porta dos céus, na nossa disciplina diária, nos provocarmos a sempre irmos além do que a matéria nos apresenta, para buscarmos esse conhecimento infinito e assim promovermos inclusive a comunicação aos demais tão necessária. Porque aquilo que nos faz bem, nossa, eu descobri que eu sou espírito eterno, eu não posso guardar só para mim. Não vai ser legal. Porque viver Jesus é realmente viver. E Jesus foi o primeiro a nos mostrar que não é só o nosso raciocínio, o nosso intelecto, sabendo que já é o suficiente. Jesus nos trouxe a inteligência de viver em sociedade, de conduzir as nossas emoções, os nossos sentimentos. Jesus nos ensinou a perdoar. Jesus nos ensinou numa situação de injustiça a fazer a diferença primeiro. Jesus nos ensinou a irmos à frente para promover essa mudança. Ele nos ensinou a comunicar.
E um dos elementos na visão do trono de Deus, muito forte, muito presente, são elementos de comunicação, os 4 seres viventes. Um símbolo que chama muita atenção das crianças, mas também chama muito a nossa atenção. 4 seres viventes, o irmão Paiva explica que são esses perfis de comunicação, que para comunicar o Cristo, há várias formas de se fazer isso. Ele inclusive nos falou, ide e pregai, nos chamou para irmos de porta em porta, levando o seu conhecimento espiritual. E os 4 seres viventes, o que representa o leão, a força daquele que traz o sustentáculo na palavra, traz a firmeza. Nos trouxe o novilho, que é esse bezerro que nos traz a perseverança de alguém que ainda está começando, mas está entendendo o conhecimento espiritual, está perseverando nos assuntos divinos. Traz o terceiro ser vivente, que é aquele semelhante ao aspecto humano, da racionalidade, de tentar entender as coisas, achar a lógica dos conhecimentos espirituais. E nos traz o 4º ser vivente, a águia quando está voando. Porque a águia já é um animal que já vê ao longe, tem uma visão extraordinária, mas é quando ela está voando na velocidade dos acontecimentos, porque ela pega rápido as coisas e faz o registro e comunica aquilo que precisa comunicar. Que essa passagem nos inspire, gente, a sermos esses comunicadores também desse conhecimento espiritual tão necessário à nossa existência. Nós chegamos agora àquele momento especial de nos prepararmos para a hora do Ângelus, hora da Ave Maria. E nós convidamos ao altar sagrado a irmã pregadora ecumênica que conduzirá esse momento de preparação da hora do Ângelus, a irmã Teresa Fraga, e os sensitivos cristãos do Novo Mandamento de Jesus, que farão a cerimônia ecumênica de imposição das mãos. Nós vamos ouvir antes a música legionária Ó Virgem Santa, música do compositor Paiva Neto, a letra e arranjo de Darcy Augusto Malheiros, na interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade e Orquestra Filarmônica Jovem Boa Vontade. Oh
Meus irmãos, minhas irmãs, de almas ajoelhadas, saudemos nossa Mãe Maria Santíssima. E nesse momento os portais do céu se abrem para recebermos esse anjo de luz e sua gloriosa falange que vem orar e cantar conosco a prece para ter tranquilidade. Mentalizemos as energias fluindo como um verdadeiro condutor de bênçãos curativas durante todo o cântico desta prece. Mãe querida de Jesus e de toda a humanidade, o compositor Paiva Neto, inspirado por Jesus, teu Filho amado, trouxe-nos a bela composição Prece para ter tranquilidade, que conforta e ameniza as dores de todos os que sofrem. E com esta harmonia divina, a porta do céu está aberta, para que cada um encontre a cura necessária para o seu espírito. Suplicamos, Mãe, nesta corrente ecumênica de oração do Templo da Boa Vontade, pela saúde do corpo e da alma, que a misericórdia celeste permita que esse portal divino traga a substância regeneradora para aqueles que enfrentam o câncer e tantas outras enfermidades que abalam a saúde material e espiritual. Permita, Mãe Cósmica, que a energia curativa que recebemos da prece para ter tranquilidade, trazida do campo vibracional do astral de Jesus, o médico celeste, permaneça interagindo a amenizar as dores de todos os que sofrem. Sentimos, Mãe querida, a paz, a serenidade que envolve a nossa alma e que a vibração harmoniosa dessa composição bendita irradia o vigor divino em nossa alma. E todos vocês, meus irmãos, receberam uma garrafa de água e nesse momento os espíritos da Sagrada Falange de Maria Santíssima trará as benesses por intermédio da caridade, da bondade do mundo espiritual superior. Durante esse cântico prece para ter tranquilidade, as dádivas do céu chegam até nós. E no local das águas, a irmã sensitiva cristã do novo mandamento também se coloca como instrumento do poder de Deus, impondo as mãos sobre as águas. E com fé realizante, mentalizemos todos esses pedidos, recebendo a intercessão de Jesus, o Senhor da saúde, e de Maria Santíssima, com a vibração do cântico Prece para ter tranquilidade. Música especial para confortar e amenizar as dores de todos os que sofrem. Música, letra e declamação, irmão Paiva Neto. Arranjo e regência, Vanderlei Pereira. Interpretação coral ecumênico Boa Vontade. Pedimos, Mãe, que abençoe e eleve ao coração do seu Filho amado todos esses pedidos. Atende, Senhor, a estes pedidos. Bênção, Mãe.
Então, ao escrever prece para ter tranquilidade, eu pensei em Jesus e no seu novo mandamento que inspirou o oratório, mistério de Deus revelado. Lá vai o viajor, depois de uma vida de lutas, de sofrimentos, de vitórias, de desenganos, de alegrias, como é toda a vida humana. Pela estrada da vida, de repente ele vê uma luz. Aquela luz que diz que se a seguirmos, não viveremos nas trevas. Ele vê Jesus, como é que ele vai se dirigir a Jesus? De joelhos, de mãos postas. E vai falar a um anjo, procurando exprimir-se, por mínimo que seja, de uma forma angelical. Assim que eu espero que todos cantem a prece para ter tranquilidade.